Olá, meu sexto ano! Bom dia! Primeiramente, uma ótima semana para vocês, tá certo? Uma ótima semana aí, que tudo ocorra bem na vida e na casa de vocês, tá bom? Hoje vamos conhecer a cultura bizantina, tá bom? Vamos lá preparar, porque é um assunto muito bom. Ele é bem curtinho e bem fácil, tá? Ó, além da forte influência romana, a cultura bizantina foi influenciada por outras culturas e religiões. Então, entre elas, a grega, a cristã e as orientais, como a persa e a chinesa, tá bom? Dos gregos, herdaram o idioma adotado oficialmente no século VI. Então, a cultura bizantina teve muita influência da cultura romana, certo, minha gente? E também de outras religiões, como a grega, as orientais, a cristã, tá bom? As culturas orientais influenciaram os bizantinos pela decoração da seda. Até porque a seda, o tecido da seda, era um tecido de luxo, era uma coisa que ostentava na época. Então, assim, o comércio da seda foi muito valorizado nesse período aí, certo? Do período de Constantinopla. A principal obra arquitetônica da arte bizantina é a Igreja de Santa Sofia, em Constantinopla. Olha que monumento no sexto ano. Então, essa criação, ela foi um marco da cultura bizantina. A construção desse templo, né? Os bizantinos herdaram dos romanos a forma de organização das cidades, como construções semelhantes à capital. Religião bizantina. Dos cristãos, os bizantinos incorporaram a religião, dando a ela características próprias. A igreja bizantina foi denominada como Igreja Ortodoxa e passou a ser dirigida pelo patriarca de Constantinopla. Então vejam, até hoje, quando vocês ouvirem falar de uma igreja ortodoxa, que é lá em Recife que tem, é uma igreja tradicional, tá? Que vem desde esse período aí, certo? Da idade antiga do Brasil, do mundo, né? Certo? Então, a igreja ortodoxa, ela faz parte das características do Império Bizantino, tá bom? A produção da seda, uma das mais importantes influências da cultura oriental no Império Bizantino foi a produção de seda. Os bizantinos tiveram acesso aos segredos da produção da seda pelos chineses e começaram a produzir a seda de alta qualidade e a exportá-la para a Europa ocidental. Lembrando que esse tecido, ele é confeccionado pelo um inseto, pelo bicho chamado bicho da seda. Então, minha gente, depois eu separo aqui uma reportagem que eu vi no Globo Rural, falando aqui no Brasil, certo? Interessante, isso é dos dias de hoje. Uma fábrica de seda. Então, é muito interessante, porque tem a criação dos bichos de seda, é uma parte, e a confecção de seda em outro setor. Então, tudo eles reaproveitam da seda, do bicho da seda. Mas isso é para outra aula, tá bom, sexto ano? Depois me lembre disso daí. E outro marco também do Império Bizantino é o governo do Justiniano. Justiniano, tá certo? Foi um dos mais importantes imperadores do Império Bizantino. Ele governou o Império entre 527 e 565. Dentre seus feitos, destacaram-se a reconquista do território do antigo Império Romano, com o norte da África e a Península Itálica. Então, Justiniano, ele foi descendente romano e ele conseguiu, né, ele foi um dos grandes imperadores e conseguiu aí reconquistar todo esse império que antes era destruído. O imperador era visto como um mediador entre Deus e o ser humano. Então, o imperador era uma pessoa muito importante, tá, minha gente? Para o seu povo, era como se ele fosse um Deus. Por quê? Porque aqui na Terra era o imperador que protegia as pessoas. E Deus
acima de tudo. Então, assim, o imperador era uma figura muito importante para as pessoas. Justiniano ordenou a construção de grandes obras, como igrejas, palácios, pontes, estradas, arquedutos e hospitais. Então, ele fez muita coisa pelas pessoas, tá certo, minha gente? A Catedral de Santa Sofia, construída em Constantinopla, atual Istambul, Turquia, no seu governo tem uma das maiores cúpulas do mundo. E no seu interior é decorado com ouro, tá certo? Então, ó, o Império Bizantino é como se hoje referente aos estados lá da Turquia, tá certo? Lá no Oriente Médio. Então, essa cúpula de Santa Sofia que a gente viu na cultura, né? Na arte. Então, no interior dela tem uma parte que é só ouro. A arte bizantina. Então, pinturas, mosaicos, iluminuras, afrescos, esculturas, literatura e arquitetura são as principais expressões artísticas bizantinas, que exaltavam acontecimentos bíblicos e a vida dos santos e a importância da fé. Então, tudo isso era trabalhado na arte bizantina, tá bom? Acontecimentos da Bíblia, a vida dos santos e a importância da fé. A arte bizantina teve influência grega, romana, e oriental e cristã. Então, ó, tudo que eles entendiam da Bíblia, colocavam em escultura, em pintura, tudo que viam dos santos, colocavam também na arquitetura, e a fé também era demonstrada nisso daí. Por isso que a arte bizantina até hoje é tão valorizada. O legado bizantino. Países como a Rússia, a Bulgária, a Ucrânia e a Hungria receberam grande influência da cultura desenvolvida no Império Bizantino. Como, por exemplo, temos o alfabeto grego. Então, o alfabeto grego, sexto ano, ele foi utilizado em Bizâncio, tem forte influência nos alfabetos desses países. A religião nos países é o cristianismo ortodoxo, que é aquele mais tradicional. E a arquitetura e o planejamento urbano sofreu forte influência desse império, tá vendo? Porque era muito ligado a demonstrações de fé, traduções da Bíblia, tá bom? Então, o legado bizantino foi muito marcante por esses países, como a Rússia, a Bulgária, a Ucrânia e a Hungria. Catedral de São Basílio, em Moscou, na Rússia. Então, essa catedral teve influência aí do Império Bizantino. Parlamento de Budapeste, onde se reúne a Assembleia Nacional da Hungria. Olha como é lindo, minha gente. Grandes palácios, né? E a gente encerra, certo, nossa aulinha sobre a cultura e a arte bizantina. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e qualquer dúvida a gente tira nossa aulinha ao vivo de quinta-feira. Um beijo, sexto ano. Até mais.